Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa da primeira série do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Max Santos, da disciplina de Química. Essa é a nossa quarta aula virtual e trataremos sobre a correção das atividades referentes aos temas de fases da matéria e transformações químicas. A partir dos dados da tabela, temperaturas de fusão e de ebulição de alguma substância é uma ATM. Explique por que nas condições ambiente o nitrogênio é sempre encontrado na fase gasosa. Tendo em vista que a temperatura de ebulição do nitrogênio é menos 196 graus Celsius, ou seja, é nessa temperatura que coexistem as fases líquida e gasosa, certo? E acima de qualquer valor dessa temperatura, o nitrogênio se encontra na fase gasosa e qualquer valor abaixo dessa temperatura, o nitrogênio se encontra na fase líquida. Então, se nas condição ambiente, então, a temperatura de um ATM, tomando como referência IRC, que geralmente é a temperatura em média de 30, 32, 34 graus Celsius, né? São valores de temperatura superior ao valor da temperatura de ebulição. Por isso que o nitrogênio nas condições ambientes sempre será encontrado na fase gasosa, tendo em vista que para ele ser encontrado na fase líquida, ele tem que estar submetido a temperaturas inferiores a menos 196 graus Celsius quando a pressão é de 1 atm. Terceira questão. Construa um gráfico de temperatura em graus Celsius em função do tempo, minuto, que represente a curva de resfriamento da água pura, partindo de água a 120 graus Celsius e chegando a menos 20 graus Celsius. Indique as mudanças de fase nesse gráfico. Então, esse gráfico aí é um gráfico de resfriamento. Por que resfriamento? Porque perceba que a temperatura inicial, 120 graus, ela é maior do que a temperatura final escolhida, menos 20 graus. Se a temperatura inicial é a maior, então temos no trecho A da curva, representa a fase vapor ou fase gasosa. Como nós estamos tratando de um gráfico onde mostra a curva de resfriamento para a água, às vezes podemos utilizar vapor como sinônimo de fase gasosa. Já a 100 graus Celsius é o momento que coexistem duas fases. São elas vapor mais líquido. Nesse momento, como eu estou partindo da fase vapor para fase líquida, essa mudança de fase é conhecida como condensação ou liquefação. No trecho seguinte, que é o trecho C, representa a fase líquida da água. Já no trecho D, coexistem outras duas fases. São elas as fases líquida e sólida. Nesse momento, a 0 graus, ocorre a solidificação. E, posteriormente, no trecho E, está representado a fase sólida da água. Perceba que a temperatura de condensação para a água pura e a temperatura de solidificação para a água pura é igual à temperatura de fusão, que é 0 graus, e a temperatura de ebulição, que é 100 graus para a água pura. O que muda? Que quando a gente está falando de fusão e ebulição, estamos retratando uma mudança sob aquecimento com ganho de calor. Quando a gente está tratando de condensação e solidificação, a gente fala de uma
das transformações que ocorrem sob resfriamento, ou seja, retirada de calor do sistema. Na página 522, temos a seguinte questão escolhida, questão de número 8. Considere o diagrama de fases para a substância hipotética. Ele mostra o diagrama de fases. Ele é um diagrama que tem nos seus eixos a pressão e a temperatura. Então a gente vai observar o que ocorre com a mudança da pressão e o que ocorre com a mudança da temperatura. No eixo Y, pressão, que aí está representado em milímetros de mercúrio, e a temperatura em graus Celsius. Então percebemos que nessa região está a fase sólida, nesta outra região a fase líquida e nesta outra região a fase gasosa. Então qualquer ponto que se encontram nessas regiões são representados por sólido ou líquido ou gasoso. Aí vem a pergunta: o que acontece com a substância quando ocorrem as alterações destacadas pela linha em vermelho, no sentido de A até D? Quais variáveis foram alteradas no processo? Então, analisando trecho a trecho, do ponto A ao ponto B está acontecendo a mudança de temperatura, saindo de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius sob a mesma pressão de 300 milímetros de mercúrio. Então, o que acontece nesse trecho? Há uma mudança de fase, da fase sólida para a fase líquida. Em B para E, está acontecendo, continua acontecendo, na verdade, o aumento de temperatura, entretanto, não há ainda variação de fase, considerando que também não há mudança de pressão nesse trecho de B até E. De E até D, o que ocorre? Ocorre uma variação da pressão. A temperatura ela é mantida a mesma. Nesse caso, a pressão ela está diminuindo. Se a pressão diminui com a temperatura constante, para este exemplo, neste caso de E até D, há uma mudança da fase líquida para a fase gasosa. Letra B. O que acontece com a substância quando, ao longo das alterações citadas no item A, atingem cada uma das curvas apresentadas no diagrama? Então, nós temos cada região dessa representando uma fase, sólido, líquido e gasoso. Toda vez que a gente analisa um ponto sob alguma dessas curvas, seja a curva amarela, seja a curva verde, seja a curva azul, representa a coexistência de fases. Então, nesse trecho citado aí, quando pega um ponto sobre a fase, sobre a linha amarela, temos aí a coexistência das fases sólido e líquido. Pega um ponto sobre a linha verde, tem a coexistência das fases líquido e gasoso. C. O que representa os pontos T e C? Quais são os seus valores de pressão e temperatura? O ponto T representa o ponto triplo, onde coexistem as três fases, sólido, líquido e gasoso. E o ponto C representa o ponto crítico, ou seja, qualquer valor que for analisado acima do ponto C, tanto pensando na pressão como na temperatura, não é possível diferenciar o comportamento da matéria nas fases líquida ou gasoso, certo? Então, quais são as temperaturas? A temperatura do ponto triplo é 30 graus Celsius.
A pressão, 200 milímetros de mercúrio. A temperatura do ponto crítico, 60 graus Celsius, e a pressão, 400 milímetros de mercúrio. Agora vamos para as questões referentes ao tema transformações químicas. Página 528, primeira questão. No ciclo hidrológico, a água passa por transformações físicas ou químicas. Justifique a sua resposta. Aí eu trago para vocês uma figurinha que mostra o ciclo hidrológico, certo? Que é um ciclo biogeoquímico da água. A gente percebe que durante o ciclo hidrológico, a água ela muda de estado físico, de líquido para vapor, depois de vapor para líquido e até mesmo sólido, se a gente analisar que existe uma certa quantidade de gelo aí no topo da montanha. Perceba que quando eu citei para vocês as mudanças de fases, elas se referem a transformações físicas, porque só há alteração durante o ciclo hidrológico da forma que a água ela se encontra no meio ambiente, sem mudar a sua composição. Página 529, oitava questão. A cal hidratada, também conhecida como cal apagada, é muito empregada na construção civil, no preparo de argamassa. A cal hidratada é obtida pela reação entre a cal viva e a água. Represente a transformação química descrita, indicando reagente e produto. Então, temos o seguinte, que a cal viva ela é representada pela fórmula CaO, é um óxido de cálcio. A cal hidratada é representada pela fórmula CaOH2, que é um hidróxido de cálcio. Mostrando a reação, a gente tem cal viva, que é o óxido de cálcio, mais água, formando hidróxido de cálcio, que é cal hidratada. Perceba que a setinha que está sinalizada de amarelo, ela representa o sentido da reação. Logo, pensando que o sentido da reação sempre é dos reagentes para os produtos, temos que a cal viva mais a água são os reagentes e a cal hidratada ou hidróxido de cálcio é o produto da reação química. E aí se trata de fato de uma transformação química, porque percebam que reagentes e produtos eles possuem composição distinta. Se possui constituição distinta, trata-se de uma transformação química. Página 529, questão de número 9. Considerando que a decomposição da matéria orgânica se dá por transformações químicas que consomem gás oxigênio, explique como o processo de embalagem a vácuo aumenta o prazo de validade dos alimentos. Quando a gente fala em alguma região a vácuo, é porque essa região ela é carente ou, do ponto de vista ideal, não existe presença de ar. Então, a palavra a vácuo quer dizer ausência de ar. E esse ar que vai interagir com a matéria orgânica possui gás oxigênio. O gás oxigênio é um dos componentes do ar atmosférico. Se, ao embalar um alimento, esse alimento passa por um processo a vácuo, ou seja, é retirado a máxima quantidade possível de ar atmosférico daquela embalagem,
O gás oxigênio ele não vai entrar em contato com a matéria orgânica, que são, na verdade, os reagentes dessa transformação. Não tendo contato entre os reagentes, a reação ela não pode acontecer. Por isso que quando o alimento é embalado a vácuo, esse alimento ele dura mais um tempo para poder ocorrer a reação de decomposição, já que os reagentes eles não estão em contato. Questão de número 10. A combustão do etanol pode ser descrita como uma transformação química na qual o etanol reage com o gás oxigênio do ar atmosférico, produzindo gás carbônico e água. Sabendo disso, letra A. Esquematize essa transformação. Primeiro a gente precisa saber como é que se dá a representação dessas substâncias: etanol, gás carbônico, gás oxigênio e água. Etanol é dado pela forma C2H6O, gás oxigênio O2, gás carbônico CO2, água H2O. Então, como vocês podem ver, aí está representado a equação química dessa reação. Etanol mais oxigênio produzindo gás carbônico mais água. Se trata de uma transformação química, porque como vocês podem observar, o que está nos reagentes é diferente do que está nos produtos. Sempre lembrando que a seta orienta o sentido dos reagentes para os produtos. E os valores que estão em destaque em azul representam os coeficientes estequiométricos, que para uma equação química eles têm que estar devidamente balanceados. Letra B. Propõe uma maneira de impedir essa transformação. Uma forma de impedir a transformação é não colocar os reagentes em contato, porque se os reagentes estão em contato, a reação ela tende a acontecer. Eles não estando em contato, ela tende a não acontecer. Questão de número 11. Um dos fatores que diminui a vida útil de um pneu é a reação química entre a borracha e o gás oxigênio, presente no ar dentro do pneu, perdendo resistência. Diante disso, um recurso empregado é a calibragem de pneus exclusivamente com gás nitrogênio. Descreva como esse procedimento pode contribuir para aumentar a durabilidade no pneu. Nesse caso, o que vai fazer com que o pneu dure mais é o fato de o gás oxigênio, que é o gás que em contato com os componentes do pneu, que é a borracha, tende a desgastar mais facilmente, ele é substituído por outro tipo de gás que não vai reagir com tanta intensidade com a borracha, fazendo com que ela não se desgaste tão rapidamente. Então, o que é que está se fazendo é substituindo um reagente por outro, pouco ou menos reativo, para que esta reação não ocorra.